Boa noite a todos, amigos e amigas do Ideal Espírita. Antes de falar desse tema tão difícil, que em pouco tempo é difícil de conseguir separar as consequências físicas do espírito encarnado, sofrendo na armadilha da dependência química, e muito mais importante, que seria esclarecer essa mesma armadilha que acontece na erraticidade também do espírito. Mas a minha história se mistura com a dependência química, com o portal de luz, quando aos 15 anos de idade eu recebi de uma namorada um livro chamado O Livro dos Espíritos. E lógico que ganhando de uma namorada eu fiquei indignado. Queria ganhar uma rosa, um presente, tanta coisa que eu queria ganhar de uma namorada, menos o Livro dos Espíritos. E com certeza eu não o li. Deixei ele guardado num canto. Um dia, quem sabe, 2 anos, 3 anos depois, à beira de uma overdose de drogas injetáveis, eu peguei o livro em casa e comecei a lê-lo. E achei ridículo. Quanto mais eu tentava ler, mais ridículo eu achava aquele livro. Como que poderia um Deus querer que alguém sofresse tanto? Além de sofrer na carne, encarnado, como ensinava o livro, ainda retornava à vida 1, 2, 3 vezes e continuava sofrendo. E eu, na minha ignorância, não dei valor, cerrei o livro, não percebi que não entrei em overdose e continuei usando a minha droguinha diária até 1990, quando novamente a espiritualidade amiga resolveu agir em minha vida, me levando a uma internação no Centro de Tratamento Dr. Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo. Ali eu fui internado em abril de 1990, virei um doutor em dependência química, porque tudo que me ensinaram nos 30 dias lá eu absorvi, fiquei mestre, PhD em dependência química, saí da minha internação e logicamente, o que vocês acham que eu fui fazer? Fui usar droga de novo, porque eu era muito inteligente. E 3 meses depois, graças a uma concessão, vamos chamar assim, do Cláudio e da Heloísa, eu fui novamente internado no Bezerra de Menezes. Porém, dessa vez um pouco mais humilde. Engraçado que um pouco mais egoísta também. Porque na minha primeira internação, eu ajudava as enfermeiras, eu ajudava os consultores, eu ajudava todo mundo. Eu era um cara maravilhoso. Foi um engano, um erro da minha família me internar. E na minha segunda internação eu entendi que não era por aí. Que o mais importante era eu prestar atenção em mim. Quem precisava mudar era eu, não era o mundo. Quem precisava mudar não era meu pai, minha mãe, minha esposa. Quem precisava de mudança era eu, Antônio Carlos. Então eu fiquei 30 dias ali internado e saí para a vida. E devo dizer a vocês que se não fosse ter sido internado numa clínica especializada em dependência química, olha lá, vou fazer propaganda, vou cobrar do Cláudio depois disso. O Bezerra tem que me dar alguma graninha, porque eu sempre faço propaganda deles. Se não fosse ter sido esse produto, hoje com 21 anos limpos, saído do Bezerra de Menezes, eu teria caído numa psiquiatria comum. Se eu tivesse sido internado numa psiquiatria comum, com toda certeza, hoje eu não estaria aqui com vocês. Porque além de dependente químico, eu sou médium. Então eu estava prontinho realmente para ficar enfurnado numa psiquiatria. Porque todo mundo ia confundir os meus quadros com esquizofrenia, com surto psicótico, paranoico, que são palavras que gostam de colocar em nós médiums. E eu ia ficar naquela psiquiatria perdida, mas por sorte eu caí no Bezerra de Menezes. E lá me chamou uma atenção uma coisa, que tem tudo a ver com dependência química, gente, que é o poder, o controle. A família do dependente químico sofre porque quer controlá-lo.
E ele sofre porque ele quer controlar a droga. Ele quer ser igual todas as pessoas que conseguem sentar no final de semana, tomar um chopp, 2 e ir para casa. Esse é o sonho do dependente químico. Mas ele não consegue, assim como eu também tinha esse sonho. E internado lá no Bezerra, aconteceu uma situação muito interessante que me chamou a atenção. Eu estava no centro lá, que a gente não é obrigado a ir, né? Reencontrei o Livro dos Espíritos. E naquela sessão, naquele dia, um rapaz da psiquiatria levantou em surto, né? Um negro forte, de quase 2 metros de altura. E o senhorzinho que estava fazendo o evangelho, pequenininho, miudinho. E aquele rapaz veio louco e disse assim: eu sou Lúcifer. E aquele senhor franzino levantou da cadeira e disse assim: aquieta-te e senta-te. Gente, não é que o cara sentou? E eu ainda doente lá na minha egolatria, né? Falei, nossa, eu quero esse poder, eu vou virar espírita também. E eu comecei a caminhar pelo espiritismo. Primeiramente fui num lar chamado Camille Flammarion, em Mauá, da dona Hilda. Mas eu ainda era egocêntrico, egoísta. Eu só apenas parei de beber e usar droga. E cheguei lá, falei cheio de boa vontade, né, com o coração na mão, para poder ajudar meus irmãos que sofriam da dependência química. E cheguei lá, tinha umas 30 pessoas, um mais feio que o outro, né? Eu bonitinho, 25 anos, jovem, né? Falei, nossa, o que será que eu tenho a ver com essa turma? Porque ali havia realmente moradores de rua e alcoolistas. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, não, eu só posso ajudar aqui quando eu realmente me formar um médico, uma assistente social, um psicólogo. Gente, racionalizei, vocês perceberam, né? Intelectualizei, ficou bonito o discurso. E fui embora para casa. Aí tem uma coisa interessante quando a gente entra em recuperação, que a família muitas vezes não entende. O dependente químico, nos 2 primeiros anos, ele parece que ele entra no automático. O mundo está acabando. Você olha para ele e fala, só por hoje. E o emprego? Ah, só por hoje, mãe. E isso dura quase 2 anos. E todo mundo fica indignado com o dependente químico. Tem mulher de dependente químico que fala, bebe, por favor. Vai usar droga. Quando você usava droga, você conversava comigo. Eu e meu pai, nos 3 primeiros anos de recuperação, eu não conversava com ele, porque minha vida e do meu pai foi sempre competição. Ele não sabia nada sobre computador, eu também não, mas nós discutíamos. E quando eu entrei em recuperação, eu não tinha mais que discutir com ninguém. Então o dependente químico, ele passa por essa fase. Eu também passei por esses 2, 3 anos em que a espiritualidade parece que me abraçou e me levou, porque o ego ainda estava escondido. Mas chegou um momento que eu tive que enfrentar os problemas comuns da vida. Entrei em desequilíbrio e estava ele lá me esperando, o velho amigo e companheiro, o obsessor. Essa criatura maravilhosa do plano espiritual, que a gente não gosta dele, né? Mas ele veio e começou a me cobrar novamente. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fazia o evangelho todas as terças-feiras. E nessa terça-feira não deu para mim fazer. E toda vez que eu insisti em fazer o evangelho, me viu uma voz dentro de mim. Eu achava que era meu ego, né? Porque eu estava estudando livros de psicologia. Eu achava que eu estava em surto. E uma voz me dizia, para que fazer? Você não muda, você é sempre a mesma coisa. Ah, eu te conheço de outras datas. E 3 anos a insistência e isso acontecendo. Até que uma terça eu não consegui fazer. Aí eu estava lá fazendo meus outros afazeres e escutei uma voz bem nítida no meu ouvido dizer assim, tá vendo? Hoje você esqueceu de fazer o nosso evangelho. Eu falei, quem és tu? Ele falou, eu sou Roberto. Eu falei, prazer, Roberto, mas quem és tu? Eu sou seu melhor amigo, eu sou o seu obsessor. E te achei novamente. Lógico que a conversa não foi assim, foi com gargalhadas, aquela coisa toda que a gente sabe de espírito trevoso. Mas ele me acordou para a necessidade, eu voltei lá na dona Hilda.
Entrei naquele albergue novamente, já não tinha mais 40, porque a dona Hilda tem um coração enorme, né? Já tinha umas 80 pessoas lá. E eu prestei atenção, falei, o que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? Peguei uma vassoura e fui varrer. Depois, cansado de varrer, eu fui lavar louça. Cansado de lavar louça, eu fui dar banho num velhinho. Quando eu vi, passou 6 meses, 8 meses, e eu consegui conhecer a segunda mulher maravilhosa na minha vida, que é a dona Terezinha, da creche Amélia Rodrigues, em Santo André. E o seu marido, né, que está sempre com ela, o seu Miguel. E lá naquele centro espírita eu também tentava me achar, eu precisava ajudar o dependente químico. O que eu vou fazer? Ainda tinha essa coisa, né? Eu tenho que dar de graça aquilo que eu recebi de graça. E aquele centro me acolheu, eu me acolhi, se passaram 12 anos, trabalhei no Bezerra de Menezes, tive o privilégio de ser mandado embora do Bezerra. Olha que beleza! Gente, eu trabalhei 47 dias lá, consegui ser mandado embora. E sou grato por isso. Porque daí, quando eu saí de lá, eu falei, também vou montar o meu. Eu ainda vou ter a minha comunidade. Aí eu quero ver quem vai me mandar embora. Passaram-se 12 anos e realmente eu consegui montar uma coisinha lá, né? Muito humilde, chamado Portal da Luz. Que é a terceira ou quarta mulher mais importante da minha vida, que é a dona Teresa, do Centro Espírita Alta de Souza, em São Bernardo do Campo, fala que é o portal das trevas. E eu concordo com ela, porque é mesmo, gente. É uma energia grosseira, né, que os slides aí vão falar por si só, né? É difícil, né? A gente sente o choque anímico quando a gente vem lá do portal de luz e acaba entrando numa casa de luz como essa, né? A gente até pergunta, será que eu sou digno de estar aqui? Porque no meu dia a dia eu trabalho com pessoas, com seres humanos e com espíritos de todas as ordens, né? Os espíritos não chegam lá na minha casa no portal de luz e dizem assim, e aqui é espírita, eu vou ficar. Não, ele chega lá e fala assim, eu sou Exu e daqui não saio. E eu tenho que aceitar, gente. Me chega o dependente químico, a mãe fala, nossa, seu Antônio, ele é tão maravilhoso. A hora que o senhor conhecer ele, o senhor vai ver que pessoa maravilhosa que ele é. Foram os amigos que carregaram ele para o mundo das drogas. Gente, eu choro de risada e dá risada, porque a mãe ainda acredita que o filho está chupando limão e fazendo cara feia porque alguém obrigou. Como a frase lá no início dizia, diga-me o que tu pensas, que eu digo com quem tu andas. A espiritualidade nos tenta lembrar isso a todo momento. Então a dependência química, ela não acontece por acaso, não é uma injustiça, não é um problema social. Ela acontece porque aquele indivíduo e aquela criatura necessita passar por aquela experiência. É uma doença primária, crônica, progressiva e fatal. Pode causar a morte prematura ou a loucura irreversível. Ela abrange negros, brancos, índios, intelectuais, religiosos, ateus, ricos, pobres, sem distinção. Nos diz a Organização Mundial de Saúde que 10% das pessoas no Brasil, por causa da mestiçagem no Brasil, não é? De raças, esse índice pode ser de 15%, são dependentes químicos. Ou seja, se tivermos 200 milhões de brasileiros, teremos 20 milhões de dependentes químicos. Se nós colocarmos 3 pessoas nessa casa, junto com um dependente químico, teremos mais 60 pessoas afetadas pela dependência química. Ou seja, chegamos num número de 80 milhões de brasileiros. Lembrando que esses brasileiros vão trabalhar, estudar, se confraternizar com a sociedade. Então, dependência química é uma epidemia.
Não o crack, gente. Não só o crack, o alcoolismo também. O crack está fazendo com que nós brasileiros nos esqueçamos que o alcoolismo, o álcool é a droga mais usada entre os adolescentes. O álcool, junto com o tabaco, é a porta de entrada, tanto para a cocaína, como para o crack, como para a maconha. E os familiares ficam perdidos, tentando buscar justificativa, sentindo culpa por uma coisa que eles não têm culpa. Alguém tem culpa de alguém ter câncer? Não, só o fumante, né? Por causa do passivo. Duro de ser fumante, lembre-se disso, tá? Eu sou fumante ainda, infelizmente. Então temos que pensar nisso. Somos culpados? Somos coautores muitas vezes. Mas ninguém é culpado pela doença do outro. Mas a família se acha culpada. E enquanto ela se acha culpada, ela tenta compensar essa culpa fazendo as vontades do dependente químico. Como se faz a vontade do dependente químico? Interna ele, daqui 4 dias ele quer ir embora. Aí o pai, que tinha jurado de pé junto que ia deixar ele internado, sai de São Paulo louco dentro de um carro para ir buscar o filho. Quando o filho não volta para casa dirigindo o carro. Então os pais do dependente químico, por um sentimento de culpa que não deveria de ter, acabam se tornando facilitadores da vida desse dependente. Até hoje, gente, fazem 21 anos que eu não bebo, que eu não uso uma droga psicoativa assim extraordinária. E meu pai e minha mãe estão lá no portal. Você vai lá no sábado, né? Sábado de visita, está lá, meu pai e minha mãe. Eu falo, vai para o teatro, vai viajar, vai conhecer o mundo. Ai, nós estamos aqui para ajudar o filho. Codependência, né? Eu sei que é amor, é bonito isso. Mas e a vida individual de cada indivíduo? Falar de dependência química é complicado. Por quê? Porque nós estamos numa casa espírita, numa casa kardecista. Talvez se eu estivesse em qualquer outro lugar, eu poderia dar um enfoque diferente para a dependência química. Mas numa casa espírita eu não posso. Dependência química é só mais um sintoma. Apesar de eu afirmar para vocês que é uma doença fisiológica, biológica, numa casa espírita é só mais um sintoma. Sintoma de quê? Do espírito. Nós estamos num planeta de expiação e provas. O sofrimento existe, a dor existe, e a dependência química, o usuário de droga é só mais um. Porque uma família que tem uma pessoa com câncer também sofre. Eu lembro-me da minha avó, ela tinha diabetes, tinha água no pulmão, não podia fazer cirurgia, com seus 100 e poucos quilos. E a minha família, a facilitadora da doença dela, levava feijoada, lasanha. Tinha 5 ou 6 filhas que brigavam qual era o doce mais gostoso que elas iam levar no domingo. Ou seja, eles eram facilitadores da doença da diabetes da minha avó. E depois eles sofriam porque ela sofria. Mas ninguém mudava de atitude. E nós estamos numa casa espírita, onde eu não posso mentir para vocês e fazer a dependência química maior do que ela é. Porque ela só é mais uma mazela humana. Está lá, pergunta 961 do Livro dos Espíritos, ou 261, 268. Me falha a memória no momento. Kardec pergunta aos espíritos, mas o homem veio para passar por dificuldades, por provocações, e está lá bem claro, viestes para viver a luxúria, a gula, a avareza, porque estáis encarnado. E vossa prova é superar tudo isso. Fazer o desapego de tudo aquilo que é material. O nosso mundo astral, chamado por uns, umbral, por outros, foi construído segundo a nossa necessidade. A nossa necessidade como espíritos humanos que querem levar para a erraticidade as coisas que são desse mundo. E logicamente que a espiritualidade maior amorosa permite tudo isso.
Falar de dependência química sem falar do amigo, que não é tão amigo assim agora, o obsessor, é impossível. As famílias me perguntam, por que ele não para de usar droga? E eu, como espírita, não posso mentir para ninguém. O Portal de Luz atende em média 60 pessoas. Mas eu posso afirmar para vocês que nós lidamos em média com 400 a 500 entidades por mês. Porque são todos aqueles que acompanham cada um daqueles dependentes químicos. E muitas vezes aquele dependente químico não para. O Antônio Carlos demorou 12 anos para parar de usar droga. O Roberto parou antes de mim, porque ele me usava para beber. E ele conseguiu parar e eu não consegui, eu continuei. Olha que interessante. Então, falar de dependência química, a proporção da dependência química, tanto no plano físico como no plano espiritual, realmente requer destrinchar mais um pouco. A apresentação está centrada no Livro dos Espíritos. Aí os pais me perguntam, principalmente os pais espíritas, que dificilmente admitem ter filhos drogados. Por que eu digo isso? Não vou falar o nome do centro, qual eu frequentava. Nós tínhamos um grupo igual tem aqui. Um grupo que trabalhava com pessoas e familiares dependentes químicos. E um senhor, dirigente dessa casa, nunca foi em nenhum grupo que durante 3 anos aconteceu naquela casa. Toda quinta-feira. Aí chegou uma hora que o trabalho não deu para continuar, a gente parou. 10 dias depois do encerramento do trabalho, numa palestra pública como essa, ele tentou começar a palestra e caiu em prantos. E contou a todos que o filho dele, após 2 anos que ele sabia, usando drogas, havia morrido. E aí eu me pergunto, eu me dou o direito de me perguntar, porque eu perguntei a ele. Durante esses 2 anos o grupo estava aqui. Por que você não veio buscar ajuda para você e para ele? Como eu podia? Eu, orador espírita, dirigente de casa, presidente de uma obra social, conheço a doutrina há 40 anos. Eu falei, você me permite te dizer? Você não conhece a doutrina. Porque a doutrina te ensina ao reconhecimento da nossa ignorância. Porque o Livro dos Espíritos começa com Platão e Sócrates. E Sócrates é o dono da frase, sei que nada sei. Então falar de dependência química é convidar todos vocês, que graças a Deus não tem um dependente químico dentro de casa, que parem para pensar, analisar, estudar, aceitar conhecer o que significa essa doença, que começa na espiritualidade e se manifesta no corpo físico. Temos os dependentes químicos que realmente são ou usuários de substância, porque tem a pessoa que gosta de tomar um vinhozinho, né? Já pensou se a gente for internar todo mundo que toma vinho, a gente vai ter que internar a Itália inteira, porque todo mundo gosta de tomar um vinho lá, não tem problema. O problema está que o dependente químico ele tem uma predisposição, em algum momento da vida ele vai chegar no seu fundo de poço. O bebedor habitual, casual, sendo espírita, tem que parar e pensar. Como eu disse ontem, né? Quem daqui não se lembra de algum Natal ou alguma festa em família, aonde aquela cunhada sempre forte, que não sorri para nada, também não chora por nada, após 2, 3 copos de cerveja, senta numa mesa e começa a chorar. E chora, e chora. A outra não, sempre forte, nunca deu um sorriso na vida. Toma um pouquinho de cerveja e começa a dar risada, e dá risada. Em poucas doses o álcool é desinibidor.
Não tem nada demais. Porém, o hábito faz o monge. Já diz a Bíblia: não fique entre os beberrões, porque vai se tornar um deles. Em uma das obras de André Luiz, se eu não me engano, Missionários da Luz, os amigos espirituais, eu, André Luiz, estavam acompanhando uma mediúnica. E lógico que numa mediúnica não vai ter um alcoólatra bêbado, né, gente? Não precisa nem falar. E o mentor, que agora não me recordo o nome dele, chama a atenção do André Luiz para olhar para o cérebro do médium. E ele mostra algumas alterações que ocorriam na parte cerebral de um homem. E o mentor foi taxativo dizendo: ele ingeristes bebida alcoólica hoje, e não está apto à sessão mediúnica. Mas como desse lado nós encarnados não conseguimos ver, né? Deixa ele lá. Está lá em 1942, acho que o Chico escreveu isso, e a Organização Mundial de Saúde depois veio afirmar: dependência química é uma doença biopsicossocial. Infelizmente, a dependência química nunca vem sozinha, né? Eu sou uma pessoa que, para os psiquiatras e psicólogos, eu sou um F19, múltiplas drogas. Para o INSS também, né? Família também só lembra que é doença quando é para receber benefício. Fora isso, eles não acreditam que é doença, mas quando é benefício, eles lembram. Então, eu sou um F19 acompanhado de F60 ou F90, porque se sou um médium, tenho o pezinho na esquizofrenia. E quantas vezes eu tentei de todas as formas chegar nesse fundo de poço também da minha mediunidade, porque é muito difícil separar a mediunidade e a dependência química. Posso afirmar: nem todo dependente químico é médium, e nem todo médium é dependente químico. Porém, posso também afirmar para vocês: não existe um dependente químico que não esteja acompanhado de um, de dois ou de uma legião. Por isso é tão difícil resgatar a vida de um dependente químico, seja aquele que cai bêbado na sarjeta, ou seja aquele que cai bêbado num carpete dessa grossura. O Portal de Luz é uma entidade ao qual atendemos o brasileiro que não tem condição de pagar a internação. Os nossos convênios são com prefeituras como Franco da Rocha, Alfenas, Minas Gerais, e Caieiras. Caieiras é a cidade mais rica, né? Mais bonitinha. E atendemos a uma grande maioria de pessoas que não conseguiriam se internar em outros lugares, porque infelizmente trabalhar a dependência química virou um negócio lucrativo. Tem muita gente ganhando muito dinheiro. Isso não é o Bezerra, não é a Vila Serena, não é o Padre Haroldo, porque são todas entidades que têm mais de 40 anos. São entidades sérias. Mas tem muitas entidades hoje que existem de porta aberta só para tirar o dinheiro da família. Nós espíritas, e eu posso falar isso com toda a segurança do mundo, nós espíritas somos os que menos temos obras voltadas para a população carente ou adolescentes usuários de drogas. Pergunto para vocês: quantas entidades espíritas que trabalham a dependência química que não sejam psiquiatrias vocês conhecem? Se alguém lembrar de uma, eu posso falar: o Portal de Luz. O Bezerra é psiquiatria. É de uma psiquiatria se tornou uma instituição que trabalha a dependência química há 40 anos. Agora, outros hospitais nunca mudaram. Então, nós espíritas temos uma resistência muito forte quando o assunto é dependência química. Se os evangélicos adoram abrir portas para salvar dependente químico, nós espíritas já não liga, porque a doutrina nos convida à perfeição. E a gente aprende a olhar para as pessoas que nos cercam e esperar que essas pessoas também sejam perfeitas. E pessoas perfeitas não usam drogas. Pessoas perfeitas não têm vício.
Então, voltando àquilo que eu disse no início, por que é difícil falar de dependência química? Porque primeiro eu tenho que vender a ideia que dependência química é só mais uma mazela humana. É só mais um erro devastador. Mas porém, ele nasce da capacidade intelecto-moral daquele que busca a droga. Assim como nós, muitos de nós, sofremos muitas vezes porque desconhecemos a verdade que o Mestre nos convidou a conhecer. Porque Jesus foi bem claro: conhecerás a verdade vos libertará. Mas olhar a verdade é difícil. Por isso que é tão difícil aconselhar um pai de um dependente químico. Quantas vezes eles me perguntam: o que faço eu? Meu filho rouba as coisas de casa. Gente, a resposta é tão simples. Se fosse o filho do vizinho, o que ele faria? Chamaria a polícia. Mas para o próprio filho a gente não quer. Por isso que é tão difícil colocar limite e fazer o dependente químico mudar. Ele tem que aprender, o dependente químico, antes de mais nada, ele é um espírito egóico. Ele só pensa nele mesmo, com discursos maravilhosos. Mas a convivência com dependentes químicos, eu posso falar isso, que eu convivo comigo faz 46 anos. Eu sou diferente, eu sou um pai diferente do meu pai. Muito diferente. O apego, o amor que meu pai tem por mim não é o mesmo amor que eu tenho pelo meu filho. E olha que eu doei meu rim para o meu filho. Meu filho com 22 anos precisou de um rim. Eu fui lá e dei o meu. Afinal tenho 2. Está vendo? É cabeça de dependente químico. Eu tenho 2, por que eu não posso dar um? O que seria caridade, o que seria amor, o que seria isso, muitas vezes é um desapego. Muitas vezes um desapego desnecessário, infantil. Como eu infantilmente gastei 250 mil nos 2 primeiros anos do Portal de Luz. Eu dava 60 internação gratuita por mês. Eu não negava uma internação. E as pessoas falavam para mim: nossa, Antônio, como você é caridoso. Eu falava: caridoso nada, gente, hoje eu sei. Eu não era caridoso, eu era um filho mimado. Eu sou filho único, gente. Sofro dessa doença. Meu pai me cercou de todas as necessidades, ele me deu tudo o que eu precisava. Meu pai foi um bom pai, minha mãe foi uma boa mãe. Oportunidades eu tive um monte. Só que eu escolhi o caminho da dependência química. Sabe por quê? Porque eu sou um espírito orgulhoso. Eu jamais aceitaria o livro dos espíritos se primeiro eu não caísse de joelho. Se primeiro eu não tivesse que dobrar os meus joelhos perante um poder superior ao qual eu não conhecia e pedir para que ele me livrasse dessa obsessão mental e dessa alergia física, como nos diz Alcoólicos Anônimos, desde 1935. Muito antes da Organização Mundial de Saúde, Alcoólicos Anônimos já nos afirmava que o alcoolismo era uma doença. E para encerrar o nosso papo, Carl Gustav Jung, em resposta a uma carta de Bill W., onde Bill contava a história de Robert, um paciente de Jung, que estava bem, sem beber. E Jung disse que ele ia contar uma particularidade para o Bill, só que não era para o Bill contar para ninguém. Então, mas eu vou contar para vocês hoje, tá? Porque a carta está lá, é registrada, tudo bonitinho. Não estou inventando história. Em resposta, o Jung disse o seguinte: não fale para ninguém, porque se você contar que eu falei, eu vou dizer que eu não disse. Porque ele usa a palavra demônio. E eu vou resumir numa outra palavra, porque demon, vem da origem da palavra gênio e espírito. Então Jung dizia o seguinte, isso é Carl Gustav Jung: espírito versus espírito. Ou seja, não adianta parar de beber, não adianta parar de usar droga. É necessária a reforma íntima.
Sem reforma íntima, nenhum de nós, não só o dependente químico, conseguirá a cura. E a maior cura deixada principalmente pelo nosso irmão Francisco de Assis é a compreensão de que a vida é eterna, que a matéria finda, o espírito continua. Cuidado com o que carregais, porque tudo aquilo que mantém em vossa mente apegado pode ser codependência, estar doente. Codependência é só mais uma nova forma de obsessão. Se eu não me engano, no ano que vem, a Organização Mundial de Saúde vai colocar a codependência como um transtorno de personalidade. Vai ter seu F também. Então, os filhos são F19, F14, F15, papai e mamãe vai ser F20, F25, vamos ver que F que vai ser. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque mais importante que trabalhar a dependência química é trabalhar a codependência. Codependência é uma forma de apego, não uma forma de amor. E só o amor é capaz de dizer a verdade, de dizer a outrem aquilo que ele deve ouvir, para que ele possa mudar e possa levantar-se e ter dignidade de uma vida sem drogas. Resumindo, eu não parei de usar drogas porque passaram a mão na minha cabeça. Eu parei de usar drogas porque o Centro de Tratamento Dr. Bezerra de Menezes me colocou de frente com a verdade, como os espíritos da codificação, que muitas vezes parecem até ásperos a Kardec. Eles dizem assim: eu já vos disse. E nós, melindrados, falamos: nossa, meu Deus. Mas os espíritos da codificação, o Espírito de verdade já nos disse. E Jesus afirmou em sua passagem para encerrar, que o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. Sem delongas, sem histórias, conciso na verdade. Ou seja, se está na dúvida se é dependente químico ou não, o grande conselho que posso vos dar é: evite o primeiro gole, evite a primeira dose, só por hoje. Uma boa noite a todos.